décima edição do ciclo de palestras em ciência animal da Universidade de Franca, também teremos a participação da palestrante Lívia Maria Dias de Sá, a qual é médica veterinária formada pela Faculdade Dr. Francisco Maeda, a FAFRAM, em Ituverava, e atualmente ela é aprimoranda no Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária da Universidade de Franca, na área de Clínica e Cirurgia de Grandes Animais. E hoje ela vai abordar sobre o assunto flutter diafragmático sincrônico. Lívia, muito obrigada pela sua participação e fique à vontade. Boa tarde a todos, boa tarde, Fer. Obrigada aí pelo convite. Queria agradecer a presença de todos. Vou me apresentar. Meu nome é Lívia, sou médica veterinária formada pela FAFRAM em 2023 e atualmente aprimorando em Clínica Médica e Cirúrgica de Grandes Animais na Unifran. E hoje eu vou abordar um tema que não é muito falado nas aulas, na faculdade de veterinária. É mais na rotina clínica que a gente vai se deparar com esse tipo de patologia, que é chamado de flutter diafragmático sincrônico. Ele pode acometer todos os tipos de animais, todas as espécies, mas o meu foco aqui é em equinos. Ele também é conhecido como batida, batedeira ou síndrome da exaustão. Ele foi visto a primeira vez em 1831, quando o veterinário verificou em um cavalo no flanco que o flanco se expandia de maneira com que o coração também batia. Então, o batimento cardíaco estava na mesma intensidade que o batimento ali no flanco, que o flanco se expandia. Então, é uma contração espasmódica do diafragma sincrônica com o batimento cardíaco. Acontece devido à alteração nos níveis de eletrólitos e no balanço ácido básico. Então, o animal ele vai perder muitos eletrólitos, o qual vão faltar esses eletrólitos no organismo, e ele vai chegar numa exaustão, porque ele não vai conseguir repor esses eletrólitos com seu organismo. Geralmente, vai acometer animais que são submetidos a exercícios em condições de elevada temperatura e umidade relativa do ar. Principalmente em provas de enduro, em equino, que é uma prova que exige muito do animal, é uma prova muito longa, que vai exigir muito condicionamento físico do animal. E então, se ele não tiver preparado para esse tipo de atividade, ele pode chegar nesse flutter diafragmático sincrônico. Então, pode-se dizer que é um fator notável de exaustão aí, principalmente dos equinos. E quais são as possíveis causas para esse flutter diafragmático sincrônico? Exercício de resistência que exige muito do animal, traumatismos, calcemia, o qual vão diminuir os níveis séricos de cálcio no sangue e ele não vai ter esses níveis para acontecer a contração muscular ideal que ele precisa. Transtornos digestivos, administração de fármacos, esporte que pode... o cavalo pode perder muito suor, né? Pode ter uma sudorese excessiva em um transporte, principalmente em dias muito quentes, o qual nesse suor ele vai perder os eletrólitos e não vai conseguir repor se não agir rápido. Estresse do animal, desidratação, endotoxemia e sepse. Essas são algumas possíveis causas no qual a gente vai se deparar com o flutter diafragmático sincrônico. Aqui eu vou explorar um pouco a anatomia do equino, onde fica o diafragma do equino. Aqui você pode ver nessa onde eu estou demonstrando com a setinha aqui do lado esquerdo. Esse é o diafragma. E do lado direito a gente vê o coração. E aqui passam dois nervos frênicos, o nervo frênico direito e o nervo frênico esquerdo, o qual esses nervos que vão ser responsáveis aí para mandar sinais do sistema nervoso para o diafragma. Então, como que acontece a fisiopatologia do flutter diafragmático sincrônico? Esse nervo frênico que eu acabei de demonstrar,
ele é responsável para enviar o sinal da medula espinhal para o diafragma. Mas aí quando tem uma baixa de íons, principalmente cálcio, potássio, essa transmissão elétrica, ela é afetada. Então aí quando tem a hipocalcemia, principalmente, vai ter um limite menor para ativação desses nervos. Nos exercícios, esses íons são perdidos no suor. Então, se o animal não estiver preparado, não tiver com o eletrólito ideal ali antes de iniciar o exercício, ele vai perder mais ainda no suor. Então, a atividade elétrica do coração, esse nervo frênico é ativado e ele vai disparar em sincronia com a despolarização atrial, que é onde vai acontecer o flutter diafragmático sincrônico, ou seja, o diafragma vai se contrair a cada batimento cardíaco. E quais são esses sinais clínicos que o animal vai demonstrar quando estiver nessa condição? Vai se deparar com uma contração e fasciculação em região de flanco, que é essa região aqui onde eu estou demonstrando. Vai se encontrar desidratado, com uma hipertermia, podendo chegar a temperaturas de 39 a 40 graus. Apatia, o animal muito apático, desanimado. Geralmente ele fica em um canto, assim, bem diferente do que ele está acostumado. Taquipneia, as mucosas secas, taquicardia, o tempo de preenchimento capilar se encontra alto e o pulso arterial fraco. E qual seria o diagnóstico para o flutter diafragmático sincrônico? Principalmente sinais clínicos. Tem que ser assim, tem que ser um diagnóstico rápido para já agir rápido, para evitar que o animal entre em choque. Porque o ideal seria fazer os exames laboratoriais para ver o que vai encontrar. Mas até que esses exames fiquem prontos, pode ser que não dê tempo de reverter esse quadro desse animal. Então, nos exames laboratoriais, o que vai ser encontrado? Aumento de hematócrito de proteína total, porque ele vai estar hemoconcentrado, o animal vai estar desidratado. Alcalose metabólica, ou também o pH pode estar normal. Vai ter um aumento da enzima creatina quinase e também da AST, demonstrando uma lesão muscular. Essas enzimas, principalmente a CK, ela é específica para quando se encontra uma lesão muscular. E a AST, ela vai demonstrar que algo não está certo no músculo, mas também pode ser em relação ao fígado. Uma azotemia aí por conta de desidratação e principalmente diminuição dos eletrólitos, como cálcio, potássio, magnésio, cloreto. Mas lembrando que viu que o animal se encontra nessas condições, frequência cardíaca, frequência respiratória, se igualando, temperatura chegando a 39, 40 graus, age rápido, resfria o animal, entra com reposição de eletrólito, tem que ser uma emergência, tem que agir rápido, senão não dá tempo de reverter essa situação do animal. E qual seria o tratamento para essa situação? A maioria das vezes essa condição ela é transitória, ela é rápida, por isso que tem que agir rápido para reverter. Resolver com a eliminação da causa subjacente pode ser um pós-operatório, pode ser um trauma, pode ser que o animal se encontre exausto após uma atividade física que exigiu muito dele. Então, assim, tem que saber o que aconteceu antes. Principalmente, repor cálcio e potássio. Essa reposição de cálcio e potássio tem que ser intravenosa, mas na medida certa, não pode passar da medida que o animal precisa. E também repor eletrólitos orais. Fluidoterapia, principalmente, que o animal vai perder muito líquido, principalmente na sudorese. O animal precisa ficar em repouso até ele repor aí, esses eletrólitos que ele precisa para voltar à atividade normal. Resfriar o animal, esse resfriamento pode ser com água, pode ser com álcool, tudo que for possível para resfriar, diminuir essa temperatura do animal. Compor a volemia, sem oferecer sal, alimento e água, mas o alimento tem que esperar o animal se estabilizar, não pode já oferecer de uma vez, porque senão pode vir a causar outro problema, como cólica. Então, assim, sempre saber o que está acontecendo com o animal.
E, se necessário, um anti-inflamatório não esteroidais em doses baixas, porque o animal vai estar com dor muscular, o animal vai estar com alguma inflamação aí devido a essa exaustão. Para prevenir essa situação que o animal pode se encontrar. Adequado, ou seja, vai inserir o animal em uma atividade, treina ele antes, condicionamento físico, para que ele dê conta de fazer o que ele precisa. Não é bom já colocar o animal de cara numa atividade que vai exigir muito ele não vai dar conta. Repor, sempre que o animal for para alguma atividade, oferecer eletrólitos orais mais água, principalmente os eletrólitos, porque com os eletrólitos ele vai sentir sede, vai beber água e quando ele perder, ele vai ter como repor. Principalmente uma nutrição adequada e de acordo com a atividade que o animal vai desenvolver. Eu vou falar para vocês sobre 2 casos clínicos dessa situação. O primeiro é de uma égua de 3 anos que no pós-cirúrgico de cólica, ela começou com sudorese excessiva, fadiga, a frequência cardíaca se igualou à frequência respiratória de 116 batimentos por minuto e movimentos por minuto. A temperatura retal chegou a 39,4 e o TPC do animal também se encontrava muito alto e o animal assim muito quente, suando muito. E para diagnosticar a situação foi exclusivamente pelos sinais clínicos, porque não dava tempo de fazer um exame laboratorial para reverter a situação. Então, viu que o animal já estava nessa situação, já foi feita reposição de eletrólitos, resfriamento corporal, fluidoterapia em grande quantidade e anti-inflamatório não esteroidal, para poder reverter essa situação. Foi revertido, demorou aí entre 20 a 40 minutos para o animal se estabilizar, para ele voltar na frequência cardíaca ideal, na frequência respiratória ideal, na temperatura também diminuir, e para ele recompor essa volemia aí, mas assim, teve que agir muito rápido. O clínico 2 foi de um mini pônei, que ele tinha 2 meses de vida, e ele chegou no hospital com artrogripose. Ele tinha contratura de todos os membros. Então ele não conseguia ficar em estação muito tempo. E ele queria mamar na mãe, né? Mas ele não conseguia. Ele ia, mamava, cansava e deitava. Então foi feita a tentativa de colocar tala para ver se ele conseguia reverter essa situação da contratura. Mas aí piorou a situação, porque aí ele ficava mais cansado ainda de tentar ficar em pé e não conseguia. E aí chegou frequência cardíaca 144 batimentos por minuto, frequência respiratória 100 movimentos por minuto, começou com sudorese excessiva, um cansaço excessivo e chegando a uma exaustão. O diagnóstico também foi exclusivamente pelos sinais clínicos e o tratamento rápido, teve que agir muito rápido. Reposição eletrolítica, reposição volêmica, resfriamento e anti-inflamatórios não esteroidais aí para tentar reverter essa situação. Foi revertida a situação do flutter diafragmático sincrônico, o animal voltou aos parâmetros normais e, mais uma vez, eu vou falar aqui que é rápido, é um caso emergencial. Deparou com o animal desse jeito, exausto, age rápido que dá certo. Bom, isso que eu queria falar para vocês hoje. Agradeço aí a presença de todos. Agradeço o convite aí da professora Fernanda. Estou à disposição para dúvidas. O que tiverem de dúvidas, pode falar comigo. Obrigada. Lívia, nós que agradecemos aí os esclarecimentos diante dessa afecção. E eu fiquei aqui imaginando, né? Você citou vários sinais clínicos, porém nenhum deles específicos, nenhum deles patognomônico, né? E isso deve dificultar bastante o diagnóstico e, além de tudo, pelo que você comentou, o tratamento tem que ser o mais imediato possível para conseguir que esse animal sobreviva, né? Então, é um desafio tremendo aí, pelo que eu pude verificar dos seus esclarecimentos, né?
Sim, com certeza. É emergencial, tem que agir rápido, principalmente pelos sinais clínicos. Muitas vezes não dá tempo de esperar os exames laboratoriais. Então, viu esses sinais, o animal se encontra na situação, entra logo com uma terapia intensiva que vai dar certo. A maioria das vezes dá certo. Lívia, muito obrigada, viu, pela sua participação.